eu sou a professora Maria Fernanda Virte, sou coordenadora do bloco Processo Judicial Previdenciário 2 da pós-graduação de Direito Previdenciário da Faculdade Legale. E hoje eu vim aqui para a gente debater um tema importante que sacudiu aí a comunidade previdenciária nos últimos dias, que foi a publicação do tema 975 pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, quais são os efeitos dessa decisão? Qual é a aplicabilidade dela e quais os cuidados que a gente tem que ter a partir de agora, quando o assunto é decadência de benefício previdenciário? Vamos fazer aqui, gente, primeiro uma retrospectiva desse tema da decadência, porque ele já foi bem polêmico, né? Ele já deu muito trabalho por aí para previdenciarista. Vamos lembrar que antes o legislador, ele não marcava nenhum prazo decadencial para revisão de benefício. Então, eu recebi um benefício previdenciário e a qualquer tempo eu podia lá revisar meu benefício se eu conseguisse um reconhecimento posterior, se eu achasse um novo documento lá na minha casa, enfim. O que quer que fosse, podia se fazer a qualquer tempo. Em 1997, o legislador fala, não pode ser assim. Eu vou estabelecer um prazo. E ele estabelece um prazo de 10 anos para revisão de uma aposentadoria de uma concessão de benefício previdenciário. O mesmo prazo também é imputado à administração. Então, concedido o benefício, o segurado tem 10 anos para procurar na justiça ou para procurar na via administrativa qualquer possibilidade de revisão, né, daqueles valores, mostrar algum equívoco no momento da concessão. Da mesma forma, tem a administração. Concedido um benefício previdenciário, a administração tem, então, 10 anos para rever o seu ato e ver se ela acertou, se ela errou, se alguma coisa precisa ser corrigida. Depois disso, estabiliza a relação previdenciária. Esse prazo, gente, é um prazo privilegiado. Por que eu digo que tem algum privilégio nesse prazo? Porque normalmente, em todas as ações, em todos os direitos que se movem face da Fazenda Pública, são regidos pelo prazo quinquenal de 5 anos. Por exemplo, um servidor público, eu sou servidora pública, eu sou servidora do Superior Tribunal de Justiça. Se eu me aposento hoje, eu tenho 5 anos para rever minha aposentadoria. Se em 5 anos eu não me manifestar, eu concordar com o valor que a administração decidiu me pagar, eu não posso mais tecer nenhum tipo de reclamação, certo? Então, no RGPS, no Regime Geral de Previdência Social, os prazos já são bem largados. É um prazo longo, 10 anos. Então, ele tem um certo privilégio. E tem uma razão de ser também, né, gente? A gente presume que para o segurado é mais difícil ter a informação do direito à revisão. E também para o INSS é mais difícil rever tanto o benefício, sendo, né, que ele é o único órgão concessor. Então, a gente apresenta aí esses prazos de largados. E desde que o legislador fez essa alteração em 1997, começou então uma discussão judicial sobre a aplicabilidade desse prazo decadencial. A primeira discussão travada era se esse prazo instituído só em 97 conta também para benefícios concedidos antes de 1997? Ou não, ele só vai se aplicar para os novos benefícios. Os novos vão ter decadência para revisão e os antigos continuam podendo ser revistos a qualquer tempo. E aí o Superior Tribunal de Justiça e depois o Supremo Tribunal Federal julgaram processos repetitivos, fixando a orientação de que esse prazo decadencial se aplica para todo mundo. E no caso do seu benefício ter sido concedido, então, antes de 1997, o prazo de contagem desse prazo de 10 anos começou no dia da publicação da lei que traz a instituição desse prazo decadencial. Mas se aplica para todo mundo. Superado isto, começou-se a criar outras teses. Posso, por exemplo, afastar a decadência quando a questão é reconhecer direito adquirido ao melhor benefício? Ora, existe uma premissa no nosso direito que diz que o direito adquirido não pode ser afetado pelo tempo. Não tem isso. Isso também foi levado ao Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial repetitivo. E o STJ afirmou que, olha, decai sim. Decai, mesmo sendo direito adquirido, mas teve 10 anos para exercer aquele direito. Uma vez não exercido, não há mais condição de ação. Então, na verdade, quando o STJ agora, no julgamento do tema 975, diz que aplica-se a decadência para questões ainda que não tenham sido levadas no momento do requerimento administrativo, ele, na verdade, não traz nenhuma surpresa. Porque ele está afirmando o que ele já tinha afirmado ali.
naquele repetitivo do melhor benefício, que diz o quê? Olha, você vai se aposentar hoje. Tem diversos fatores que influem na sua aposentadoria, que você pode apresentar para a administração. Então, pouco importa se você apresentou ou não, mas se você poderia ter apresentado e não apresentou, passados 10 anos, decai o seu direito de exercício. Se poderia apresentar e não apresentou, 10 anos depois, já era. Não tem mais o que fazer. Decaiu e aí você vai ter que viver com o benefício que lhe foi concedido. Porque aquela relação agora está estabilizada e não pode mais ser alterada. Essa é a premissa que o STJ já tinha fixado na decadência do melhor benefício e agora ele fixa no tema 975. Então, por exemplo, direito adquirido ao melhor benefício. Eu poderia ter levado no momento da concessão? Poderia, né? Se existia já o direito, poderia. Fernanda, e por exemplo, revisão da vida toda. Eu não poderia ter levado porque eu sabia que o INSS ia indeferir, porque o STJ não aceita. Então, eu posso dizer que eu não poderia ter levado, então não tem decadência? Não, poderia ter levado sim. Mesmo que o INSS indeferisse, você poderia ter levado, porque a tese já existia. Você consegue alcançar? Então, tudo que de fato já existia no nosso ordenamento jurídico, que podia ser levado no momento que você recebeu o benefício e não foi, mesmo uma tese que não era aceita pela autarquia, mesmo uma tese que não era aceita pela jurisprudência, mesmo assim, se poderia ter sido levado e não foi, passou 10 anos da concessão, negado. Fernanda, e se eu levei depois, por exemplo, eu recebi minha aposentadoria em 2010, aí em 2014, eu conheci a revisão da vida toda e levei para a administração. Falei, olha, queria a revisão da vida toda. Ela foi lá e indeferiu. Aí acabou para mim, que o benefício foi concedido em 2010? Não. E aí o STJ deixa claro. Tem duas possibilidades de contagem de prazo decadencial. Da concessão do benefício, passados 10 anos, você não fez nada, ficou inerte, decaiu tudo. Da data da concessão, 10 anos, acabou. Se você poderia ter ido lá e não foi, paciência. Se no curso desses 10 anos, você uma hora se movimentou e falou, vou lá pedir a revisão da vida toda. Então, eu recebi meu benefício em 2010. Em 2014, eu fui lá pedir a revisão da vida toda e o INSS indeferiu. Aí o STJ fala, nesse caso, o seu prazo decadencial recomeçou. E ele recomeçou do dia que a autarquia indeferiu o teu pedido de revisão. Uma vez indeferido o pedido de revisão, o prazo começa a contar dali, de 10 anos para frente. Então, você tinha 10 anos para ir lá se movimentar, ir na autarquia federal, pedir uma revisão. No momento que você vai lá, apresenta para a autarquia a sua pretensão e ela te nega, dali você tem 10 anos para rever o ato. Então, se em 2014 a autarquia negou seu pedido de revisão da vida toda, você tem até 2024 para ajuizar uma ação para discutir essa questão, porque você tem 10 anos contados do indeferimento da revisão. Foi isso que o STJ julgou. E agora eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa muito importante, que está passando desapercebida pelos julgadores. E aí, como professora, já vou dar aqui um puxão de orelha em vocês. O que a gente tem feito ultimamente é um hábito ruim que estamos criando. Nós temos acesso a muita informação. Eu tenho consciência, é muita informação, né, gente? Toda hora tem uma live, tem uma postagem, tem um Instagram de bons professores, com bons vídeos. Então, a gente está sendo toda hora recebendo um monte de informação, um monte de informação, um monte de informação. E isso é maravilhoso. Mas, como é tanta informação, a gente às vezes não se aprofunda muito nos temas. E aí a gente acaba fazendo igual a gente lê jornal, dá só uma lidinha nas manchetes. Então a gente vê lá, o STJ julgou o tema 975 e tudo decai. Não, não é bem assim. A gente precisa ler o voto. O que aconteceu? Quando o STJ suspendeu o tema 975, falou, vou suspender questões, e aí o objeto era suspender análise sobre decadência de questões não analisadas pela administração no momento da concessão. E aí suspendeu no país todo e ficou tudo sobrestado. Só que teve muita gente que achou que estaria tudo sobrestado. Então, por exemplo,
Eu tenho uma concessão de benefício previdenciário que aconteceu em 2009. E aí, em 2016, eu consegui uma sentença trabalhista reconhecendo um tempo que eu nem tinha levado lá no INSS no dia da concessão do meu benefício. Nem levei, porque eu não tinha prova, eu não tinha carteira assinada naquele período, não tinha recolhimento no CNIS, não tinha nada. Então, nem levei no dia do requerimento, Fernanda. Então, aquilo ali era uma questão não analisada pela administração. E aí veio a sentença trabalhista procedente, reconheceu o meu direito, aquele meu lapso, e agora eu quero fazer revisão para incluir esse lapso de tempo. Qual é o meu prazo decadencial, Fernando? O benefício foi concedido em 2009, então em 2019 decaiu e eu não posso mais pedir? Pode sim. Esse fato foi examinado pela administração no momento da concessão desse benefício? Não foi. Só que isso não está abarcado pelo julgado do Superior Tribunal de Justiça. O tema 975 deixou bem claro que ele só analisou questões que poderiam ter sido levadas, porque tudo já tinha acontecido, né, no momento do requerimento e não foram. O STJ deixou claro que fatos supervenientes não são objetos do tema 975. Não são. O ministro Herman, que é o relator desse processo, ele ainda deixou claro, olha, se o STJ depois pode até vir a julgar outro repetitivo para cuidar de fato superveniente, porque nós não estamos cuidando aqui. Nós só estamos cuidando disso. Questões que poderiam ter sido apresentadas no requerimento e não foram. Então, se existe um fato superveniente, e aí não pode ser mudança de jurisprudência. Lembra que eu falei da revisão da vida toda? Revisão da vida toda não é fato superveniente. Não é porque a jurisprudência mudou que isso virou um fato superveniente. Era uma tese que você já podia ter sustentado. Se não sustentou, decaiu. Tá? É fato mesmo, um fato superveniente. Fernanda, o que é fato superveniente para revisão de benefício? Por exemplo, uma sentença trabalhista. Se a sentença trabalhista é posterior ao deferimento do benefício na esfera previdenciária, ela é um fato superveniente. É uma coisa que só aconteceu depois da concessão. Outro exemplo de fato superveniente, por exemplo, uma ação na Justiça Federal onde você conseguiu o reconhecimento de um tempo especial. Isso é fato superveniente. É algo que aconteceu depois da concessão do seu benefício. Então, isso pode ser objeto de revisão e aí não está atingido pelo tema 975. E qual é o prazo, então, Fernanda? Se é fato superveniente, quando decai? Decai do fato gerador. Por exemplo, se você tem uma sentença trabalhista de 2013, começou a contar, então, o prazo decadencial em 2013, você tem até 2023 para pedir a revisão. Se você tem uma sentença da Justiça Federal reconhecendo um tempo especial de 2015, você tem a partir de 2015 10 anos para pedir essa revisão. De todo jeito, a gente continua trabalhando com o prazo de 10 anos. E tetos, por exemplo. Tetos é fato superveniente e gera revisão de benefício, não gera? A gente viu a revisão do teto da emenda 20, a gente viu a revisão do teto da emenda 41. Mas, e o STJ fala, olha, não vou aplicar decadência aqui, mas tomem cuidado, porque quando o teto entra em vigor, não significa que nunca decai. Significa que abriu-se um novo prazo decadencial pelo fato superveniente. Então, a revisão da emenda 41, na verdade, ela estaria limitada até 2013. Por enquanto, o judiciário não está aplicando isso muito a ferro e fogo, sabe? Tá dizendo que não decai porque é fato superveniente e tá julgando tudo como possibilidade de revisão, mas tomem muito cuidado, porque não é a melhor interpretação para o direito nesse caso. O STJ, em sentença trabalhista, já vem deixando claro, o prazo começa a contar, então, da data da sentença trabalhista. E eu acho que no caso dos tetos, logo, logo, alguém vai prestar atenção e vai começar a julgar do jeito certo, que é a partir da alteração legislativa nova. Então, se existe um fato normativo novo, por exemplo, eu recebo aposentadoria e de repente vem uma legislação nova dizendo que a atualização tinha que ser de outra maneira, é fato superveniente. Então, começou a contar dali de novo o meu prazo de 10 anos para revisão do meu benefício. Deu para ficar um pouquinho mais claro? E sobre decadência, eu quero discutir um último ponto com vocês, que é importante.
Como que funciona a decadência da pensão por morte, Fernanda? Mesmo esquema, vou contar então 10 anos do pagamento da primeira prestação devida a título de pensão por morte? A jurisprudência dizia isso mesmo. O STJ, gente, tinha uma jurisprudência firme nesse sentido, dizendo exatamente isso. Olha só, a decadência de um benefício previdenciário começa a contar a partir do pagamento da primeira prestação devida. Conta 10 anos. Então, a pensão por morte, eu vou contar a decadência do mesmo jeito. Pagou a pensão por morte hoje, 10 anos para o pensionista revisar aquele valor. Ainda que a revisão implique, na verdade, na revisão da RMI do benefício instituidor, da aposentadoria do marido, por exemplo, que nunca pediu a revisão. E aí, quando ele falece, você recebe a pensão por morte, você pode ir lá e pedir essa revisão. Por exemplo, meu marido tinha direito à revisão da vida toda, Fernanda, nunca pediu, né? Porque sabia que não ia dar certo, morreu ano passado. Agora que a jurisprudência virou, eu posso pedir a minha revisão de pensão por morte, que eu recebo desde o ano passado? Depende de quando seu marido morreu. Infelizmente, a jurisprudência do STJ mudou. E agora, a revisão da pensão por morte, quando for assim, para alterar, na verdade, o benefício do instituidor, o prazo conta do pagamento da aposentadoria que gerou o benefício e não da sua pensão por morte. Então, por exemplo, seu marido tinha direito à revisão da vida toda, mas não pediu, né? Naquela época, aquilo ali não era abarcado pela jurisprudência, ele nem tentou. A aposentadoria dele foi concedida em 2002. Ele faleceu ano passado, em 2019. Você pode pedir a revisão da sua pensão por morte? Não, porque já passou o prazo de 10 anos. Se o benefício dele foi pago em 2002, ele tinha até 2012 para fazer a revisão desse benefício, para procurar o INSS e fazer o pedido, né, justificado na revisão da vida toda. Se ele não fez, infelizmente agora a titular da pensão por morte não vai poder fazer. Porque se já tinha decaído para o segurado, a gente não pode renovar esse prazo para o pensionista. Esse julgado, eu confesso que eu tenho algumas reservas sobre ele, porque eu não acho isso muito correto, sabe? Acho que a partir do momento que eu recebo a pensão por morte, eu sou titular daquele direito e eu poderia exercê-lo. Claro que eu não posso receber os atrasados que eram devidos ao meu marido, né? Porque ele nunca nem pediu, então... Mas eu acho que a partir do momento da minha pensão, sim, eu poderia receber. Mas, infelizmente, a tese não é mais abarcada pela jurisprudência. E ela foi fixada no Superior Tribunal de Justiça em sede de embargos de divergência. Julgado, então, pela primeira sessão do STJ, os 10 ministros de Direito Público já deram a palavra final. Então, a chance de reverter esse julgado é quase que nula. Talvez, não repetitivo, a gente conseguisse fazer alguma alteração. Mas eu acho bem pouco provável de toda maneira. Então, tomem cuidado, tá? Chegou uma pensionista no seu escritório, a primeira pergunta é: quando que foi paga a primeira prestação devida ao marido, se o marido era aposentado? Se ele não era aposentado, tudo bem, a gente conta, né, da RMI da pensão por morte mesmo. Mas, se já era aposentado, a gente tem que olhar se esse direito já não decaiu, se já não ultrapassamos o prazo decadencial. Certo? Eu sei que decadência, prescrição gera muita dúvida, né? Mas a gente vai aprender isso e muito mais nas nossas aulas. E eu espero logo encontrar com vocês aí no curso. Por hoje eu fico por aqui. Depois nos vemos no próximo vídeo. Até lá!